Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Vamos adorar a Deus, vamos declarar que o nome do Senhor é grande, Ele merece receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós vamos ler a Escritura Sagrada nesse instante. Convido você para a leitura dos 8 primeiros versos do capítulo 44 do livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 44. Faremos a leitura dos 8 primeiros versículos. Para a leitura dessa passagem do Antigo Testamento, vamos contar com a ajuda e com a colaboração de uma família muito querida aqui da nossa comunidade. Depois da leitura dessa passagem das Escrituras, nós vamos entoar 2 canções, 2 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Olá, meu nome é Neemias. Eu sou a Nara. Nós gostaríamos de convidar a todos para nos acompanhar numa leitura bíblica, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versos de 1 a 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Amém. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade, és incomparável, maravilhoso em sua formosura.
formosura. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Nós vamos ler outra passagem das Escrituras, agora uma passagem do Novo Testamento. Convido você para a leitura do capítulo 3 da Epístola de Paulo endereçada aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, vamos ler do verso 12 ao verso de número 17. Vamos contar com a colaboração e participação de mais uma família muito querida aqui da nossa igreja. Pai de Deus, irmãos, vamos ler um texto aqui que foi proposto para a minha família. Colossenses 3, de 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus abençoe a todos. Esse texto das Escrituras nos admoesta no sentido de vivermos de acordo com a vontade de Deus. O texto sagrado vem ao nosso encontro para denunciar nossos erros, ao mesmo tempo que nos convida a obedecermos à vontade do Senhor. Infelizmente, nesse tempo que temos vivido, nosso pecado tem muitas vezes aflorado mais. Nossa irritabilidade, nossa desconfiança, nosso descontentamento, nossa insatisfação, nossa inquietação. É tempo de nós buscarmos graça da parte daquele que é gracioso. É tempo de implorarmos do Senhor o seu perdão. A boa notícia é que através de Jesus Cristo nós encontramos perdão para todos os nossos pecados. Nós vamos orar nesse instante. Nosso irmão presbítero Gilson fará a oração de confissão de pecados nesse instante. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, nós nesse momento queremos, Senhor, colocar diante de Ti todas as nossas fraquezas, debilidades, reconhecendo que pecamos, que erramos e somos carentes da Tua misericórdia, da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais servos Teus, obedientes à Tua lei e ao Teu mandamento. Rogamos o Teu perdão e rogamos a Tua graça e misericórdia. Ao mesmo tempo, nós louvamos ao Senhor e Te agradecemos pelo envio do Teu Filho amado para morrer em nosso lugar, a fim de perdoar os nossos pecados e nos conduzir para o reino do Filho do Teu amor. Deus amado, nós Te louvamos e agradecemos pelo perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ouvir a reflexão da palavra de Deus, teremos a alegria de ouvirmos o recado de Deus através do nosso pastor emérito, reverendo Wilson do Amaral Filho. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do Senhor Jesus repouse sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, lhe dando saúde física, saúde espiritual, saúde mental, saúde psicológica, para que você possa enfrentar esse período de pandemia e de isolamento com a alegria no Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, o capítulo de número 15. Mateus, capítulo 15. E nós vamos fazer a leitura do verso 21 até o verso 28. Mateus, capítulo 15, de 21 a 28, e o texto diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele,
respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença neste momento para te agradecer a bênção de sermos teus filhos e de podermos examinar tua palavra com tranquilidade, com toda a seriedade necessária. E nós nesta hora queremos te louvar, porque naquele encontro de Jesus com esta mulher, muitas bênçãos aconteceram na vida da sua casa. Do mesmo jeito, nosso Pai, nós desejamos que a presença de Jesus, a bênção de Jesus, do nosso Senhor, ressuscitado e exaltado à tua destra, esteja presente na casa desta pessoa que nos assiste, destes irmãos nossos que estão reunidos agora para ouvir tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe a humanidade como um todo e o nosso querido Brasil, que o Senhor fortaleça a vida dos nossos governantes e lhes dê sabedoria, que o Senhor abençoe, ó Deus, os hospitais, os lugares que estão tratando das pessoas, que o Senhor abençoe o pessoal médico que está cuidando das pessoas. E nós suplicamos que o Senhor abençoe aqueles que estão enlutados ou aqueles que estão pelejando por sua saúde neste momento. Nós suplicamos que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido na vida de todos. Nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe na exposição da palavra que faremos agora, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, esta é uma história única, especialmente pelo fato de que Jesus nunca havia saído do território da Palestina, do território judeu. E quando nós olhamos para o texto, nós verificamos logo de início que ele se retira da sua região. E por que se retira? Nós encontramos nos capítulos anteriores uma intensa movimentação de escribas, de fariseus, de doutores da lei, tentando encontrar em Jesus Cristo falhas, de maneira que pudessem acusá-lo de heresia. No próprio capítulo 15, nós encontramos uma situação em que os discípulos de Jesus haviam comido sem lavar as mãos. Alguns deles. E os escribas, os fariseus, acostumados com uma tradição muito antiga, que os obrigava a lavar as mãos muitas vezes antes de comer, fez com que eles se escandalizassem. E Jesus Cristo partiu, não para a defesa dos seus discípulos, mas para a defesa dos princípios. Jesus Cristo afirmou para aqueles escribas e fariseus que eles estavam trocando o verdadeiro sentido da lei do Senhor por tradições, por ritos que são absolutamente humanos, inventados pelo ser humano a título de pureza pessoal. E, naturalmente, isto ganhou muito sentido, ganhou muita força contra Jesus. Jesus não podia ficar no território onde ele tinha crescido. Ele tinha que sair. Mas Jesus Cristo estava na iminência de ser preso, de ser julgado, de ser levado à cruz. E ele precisava de tempo a sós com os discípulos. Na sua região, ele não conseguia esse tempo. Vocês podem se lembrar
do momento em que ele tentou ficar sozinho com os discípulos e as multidões apareceram e ele teve que alimentar quase mais de 5.000 pessoas. De qualquer maneira, o que nós temos aqui é uma saída estratégica de Jesus Cristo para fora do território onde normalmente os judeus não vão, exatamente com o objetivo de se isolar com seus discípulos e de ali poder passar para eles algumas instruções importantes, porque ele estava para ser entregue aos que o executariam. Olhando para a passagem, nós vemos então que Jesus Cristo foi para esta região desconhecida. Os seus discípulos naturalmente e possivelmente também não conhecessem esta região, de maneira que eles poderiam estar se sentindo estranhos. E o texto de Marcos, paralelo, nos diz que Jesus entrou numa casa e diz: eu não quero ser incomodado. Ora, é impossível esconder um homem tão importante quanto Jesus Cristo tinha se tornado. É muito difícil esconder a fama que o precedeu. E, naturalmente, esta mulher era uma das pessoas que ouviu a respeito de Jesus. Uma pessoa que tinha em casa não apenas um problema físico, muito mais do que isso, ela tinha um problema espiritual. A sua filha era agitada, era tomada, era possuída por um demônio. Quem já passou por experiências como esta, sabe que uma pessoa assim não tem sossego. Uma pessoa assim sofre demais. Uma pessoa assim faz com que a família inteira sofra. E esta mãe, certamente, foi atrás de Jesus Cristo com o objetivo de conseguir alívio para a sua dor como mãe, mas também o livramento para a sua filha. O texto de Marcos sugere que esta menina era muito nova, que era uma criança. O fato, queridos irmãos, é que esta mulher encontrou Jesus, encontrou os discípulos. E a primeira reação dela foi chamar Jesus como Senhor, um tratamento respeitoso, um tratamento de honra, não exatamente como Senhor dela, mas como alguém importante, como um rabi, como uma pessoa que poderia resolver o problema dela. E nós encontramos sempre gente assim, quando vemos que a pessoa pode nos ajudar, nós respeitamos a sua posição e condição. Pois é, ela respeitou a posição e a condição de Jesus. Mas o que nós observamos mais é que ela chamou Jesus de filho de Davi, e esse é um título messiânico provindo do Antigo Testamento. Isto significa que ela poderia ter tido informações a respeito da promessa de um Messias. E ela toma Jesus Cristo pelo Messias dos hebreus, o Messias dos judeus. O ponto é que ela diz a Jesus: tem compaixão de mim, se apieda de mim, tenha pena de mim, olhe para o meu caso, olhe para a minha vida. E ela explica: minha filha está horrivelmente endemoniada. O que nós poderíamos esperar de Jesus naquela hora, naquele momento? Jesus Cristo queria silêncio, queria espaço. Jesus Cristo estava pensando na sua obrigação de morrer na cruz. Jesus Cristo estava num território totalmente estranho aos costumes, aos ritos, às cerimônias de Israel. A Bíblia nos diz que ele não respondeu palavra alguma para ela. Ele foi absolutamente distante. Pelo menos é o que nos parece. E nesse particular, queridos irmãos, quem ficou incomodado com tudo isto foram os discípulos, que disseram: Senhor,
Ela não para de gritar atrás de nós, clamando por tua compaixão. Despede-a. Nós não sabemos exatamente o que os discípulos estavam querendo dizer com isto. Se eles estavam querendo dizer, olha, Senhor, faz alguma coisa e manda embora. Ou então simplesmente manda embora. O Senhor tem autoridade para fazer isso, nós não temos. O que nós queremos é que esse dramalhão todo acabe. E meus amados irmãos, para a surpresa de todos, Jesus Cristo diz, a minha obra está fundamentalmente dirigida à casa, às ovelhas perdidas de Israel. Mais duro ainda do que ficar quieto foi dizer que esta mulher não estava incluída nos planos de Jesus. Ah, meus irmãos, o evangelista João, quando fala a respeito de Jesus, ele cita que Jesus veio para o que era seu. Veio para o que era seu. Na verdade, o Antigo Testamento fala do profeta maior que Moisés, semelhante a Moisés, mas maior do que Moisés, que conduziria o povo a Deus de volta. E esta era a missão de Jesus. Naturalmente, quando Jesus ressuscitou, nós vamos encontrar a sua grande comissão. O Evangelho não pertence aos judeus tão somente, mas Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em outras palavras, o Evangelho passaria a ser uma boa nova universal. Mas não nesse momento. Neste momento, Jesus Cristo estava concentrado em realizar aquilo que o Pai lhe havia mandado. A grande pergunta que se faz é, será que Deus não teria mandado Jesus olhar para pessoas não judias? Afinal de contas, nós percebemos que ele olhou para o centurião romano, que tinha um servo doente. Ele olhou para outras pessoas, mas esta mulher, fora da Palestina, seria plano de Deus? Nós não sabemos. O que nós sabemos, com certeza, é que Jesus Cristo, ao afirmar essa exclusividade da sua missão, foi surpreendido com a insistência dessa mulher. É muito gostoso ver isso no texto. O verso 25 diz, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Eu me lembro daquele homem que, logo depois do evento da transfiguração, estava vendo seu filho rolar de um lado na água ou no fogo, e os discípulos de Jesus tentando expulsar o demônio, e não conseguiam. E Jesus Cristo, então, ao chegar do Monte da Transfiguração, topou com aquele evento e, na mesma hora, ajudou o homem na sua fé. É o mesmo caso. É uma mãe desesperada, buscando auxílio espiritual para a sua filha. E, meus amados irmãos, Jesus insiste em ser difícil, em ser uma pessoa, parece que dura, irônica. É difícil explicar isto, mas ele disse assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele estava se dirigindo naturalmente numa forma delicada para se referir ao seguinte, as casas de Israel, algumas delas tinham animais de estimação, tinham cachorros. Não os cachorros selvagens que andavam ao redor das vilas e inclusive eram perigosos, mas os cachorros que eram domesticados e que eram objeto de mimo, de atenção das famílias.
Mas Jesus não estava simplesmente falando disto, ele estava citando a sabedoria judaica, que entendia que os gentios, nós que não somos judeus, são como cães. E meus amados irmãos, isso parece grosseiro para nós hoje. Mas quando olhamos a passagem, nós verificamos que Jesus não chama os gentios de cães no sentido judaico, mas carinhosamente aqueles animais que nós temos afeição e que têm afeição por nós e que habitam dentro das nossas casas. E ele disse então que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, mas diferentemente dos discípulos, que foram, inclusive, abordados por Jesus e reprovados por Jesus por serem lerdos no seu pensamento, esta mulher é muito rápida. E ela está com uma necessidade tão grande, que ela não tem dificuldade de dizer, tá bom, eu sou um cachorrinho, eu aceito esta fala sua, mas eu preciso de socorro. Então ela diz assim, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu estou ciente do que se pode pensar a meu respeito, eu estou ciente de que eu sou uma mulher gentia, eu estou ciente de que eu não fui contemplada com as promessas que foram dadas no passado aos judeus. Eu sei que eu estou fora disto. Eu sei de muita coisa. E eu aceito isto. Mas eu preciso de ajuda. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Queridos irmãos, eu posso imaginar como Jesus troca o olhar irônico por um olhar de compaixão. E na verdade ele estava se preparando para isto, porque ele sabia no que ia dar. Ele conhecia o coração daquela mulher, como ele conhece o nosso coração. Fico pensando, queridos irmãos, no fato de que Jesus Cristo demonstrou um grande poder, porque ele disse, faça-se contigo como queres. E aquela mulher certamente voltou para casa e encontrou a sua filha sã, libertada de um espírito maligno, sem ao menos Jesus Cristo ter dito qualquer palavra contra aquele espírito maligno. Você pode calcular o poder do Senhor Jesus Cristo só neste episódio. Eu tiro daqui algumas coisas que são necessárias para a nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, eu gostaria que você notasse a mulher. Ela era mulher. Naquele momento, a sociedade judaica era predominantemente masculina. Ela age em favor de sua filha. E nas expressões que ela usa, ela não diz, Senhor, tem compaixão da minha filha. Ela não diz, Senhor, socorre a minha filha. Sabe o que ela diz? Ela diz, Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, socorre a mim. O que significa que ela incorporou para si o sofrimento da filha. Que a sua filha sofrendo, sendo atormentada por Satanás, era alguma coisa que ela mesma tinha que absorver. Havia ali uma solidariedade, havia ali um amor sacrificial. Ela estava disposta a se arrastar atrás de uma solução para que a sua filha fosse abençoada. O que nós percebemos neste relato, então, é um amor incondicional da mãe por sua filha.
Mas nós percebemos uma segunda atitude desta mulher. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Ele é um judeu. Os judeus não se comunicam com os gentios. Eles fazem força no sentido de ter a sua própria amizade. Eles não compartilham as comidas, eles não compartilham as situações. Naquele tempo, especialmente, eles se sentiam o povo eleito, enquanto os gentios não. Mas esta mulher ouve falar que Jesus Cristo tem poder espiritual de libertação, poder espiritual de cura, poder espiritual de resgate, poder espiritual de transformação de vida. E ela vai até ele. Mas, meus irmãos, no decorrer de tantas posturas de Jesus, esta mulher não desanima, pelo contrário. A culminância de toda a confiança em Jesus Cristo se dá exatamente no momento, então, em que ela vem a Jesus e o adora. O texto de Mateus diz que ela veio e o adorou. Em outras palavras, houve uma mudança nela. Antes, uma fé de conhecimento. Agora, uma fé de vivência, uma fé de perseverança, uma fé de insistência. Quando Jesus Cristo fala, por exemplo, da questão da oração, ele diz que nós devemos insistir na oração, perseverar na oração, orar sem cessar, bater, bater, bater. É Ele quem nos encoraja a isto. Mas alguém de nós poderá dizer assim: mas pastor, Jesus Cristo foi tão difícil com ela. Primeiro, não falou nada. Segundo, disse: olha, eu não vim para você, eu vim para os judeus. Terceiro, o legado das boas novas é para os judeus, não é para vocês. Nem isso foi suficiente para que ela deixasse de crer que Jesus Cristo podia libertar. Ela insistiu, ela perseverou. Ela foi absolutamente crescente na sua fé. Então, um primeiro ponto seria o amor sacrificial pela filha. Um segundo ponto seria uma fé progressiva no Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que me chama a atenção é que, apesar de Jesus Cristo ter dito: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela disse assim: sim, Senhor, os cachorrinhos comem das sobras, não tem problema. Eu quero comer das sobras. Eu quero comer daquilo que é possível cair da mesa, aquilo que sobra da mesa. Eu quero ser essa pessoa que, mesmo não tendo direito algum, pode receber a graça do Senhor. Eu quero receber esta graça. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo vira o disco. Jesus Cristo vira a mensagem. Jesus Cristo muda absolutamente o panorama e diz: vai, é grande a tua fé, faça-se contigo como queres. Aí nós percebemos na palavra de Jesus que a humildade desta mulher foi um grande elemento para a constatação da sua fé. Vamos trazer isso para nós. E vamos pensar no seguinte: Jesus Cristo continua sendo do mesmo jeito, Ele não mudou. Ele está firme nos propósitos de Deus, Ele está seguindo à risca o plano do Pai, até hoje. Mas, meus irmãos, quando olhamos para nós podemos ver quanta graça de Deus está disponível para nós. Primeiro porque Deus nos dá a possibilidade de olharmos não apenas para nós mesmos, mas olharmos para o nosso semelhante, olharmos para os nossos parentes, olharmos para os nossos queridos e irmos a Deus com toda a coragem por amor a eles. É tempo de intercessão,
É tempo de demonstração de amor, é tempo de demonstração de paciência, é tempo de demonstração de procura da graça de Deus. É esse tempo. E isso exige do crente um amor incondicional. Nós aprendemos também que é necessário a gente não esmorecer na fé. A nossa fé não deve se tornar mecânica. Nem sempre Deus nos dirá aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre Deus nos responderá segundo a nossa pretensão. É necessário que a gente se mantenha no curso, crendo, dependendo e confiando. E ainda que nós tenhamos uma situação adversa, uma situação que aparentemente Deus está quieto, Deus está sem resposta para nós, nós devemos olhar para esta mulher e aprender com ela a humildade de reconhecer o nosso lugar. Nós somos servos, nós somos filhos, mas nós somos pessoas que devemos reconhecer sempre nossas limitações, nossas dificuldades, nossos próprios pecados e abrir o coração diante do Senhor e depender do Senhor inteiramente. Então, o meu convite para você hoje é que você ame profundamente, que você continue a crer e cada vez mais fortemente no Senhor e que você esteja humilde diante dEle para receber aquilo que Ele lhe dará. Eu sei que os frutos disso serão enormes, porque Deus resiste a soberbos, mas aos humildes dá graça. Que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor pela palavra que recebemos, que nos encoraja. Nós vamos cantar nesse instante o hino 148 do Inário Novo Cântico. Vamos fazer desse hino a nossa oração nessa ocasião. Hino 148. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito
divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos declarar que cremos no Senhor. Ó Deus, imploramos para que o Senhor console os aflitos, para que o Senhor anime os abatidos. Imploramos, ó Deus, pela restauração dos doentes, para o conforto daqueles que estão enfraquecidos, desanimados. Ó Deus, só o Senhor pode promover essas operações. Só o Senhor pode promover, ó Deus, essas transformações. Só o Senhor pode operar esses grandes feitos. Só o Senhor consegue trabalhar, ó Deus, e modificar aquelas situações que envolvem coisas relacionadas ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso corpo. Ó Pai, imploramos para que o Senhor receba a nossa adoração e para que o Senhor nos anime e nos fortaleça. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno do Deus Pai e que o consolo e o conforto do Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.